Primeiro, eu acho que quem tem 2 mandatos de presidente intenso, como eu tive aqui no Brasil, não tem que ter nenhuma preocupação com o futuro político. Ou seja, no fundo, se eu tivesse o juízo, eu não estaria pensando em fazer muitas coisas pela frente, mas apenas fazer o suficiente para ajudar algumas pessoas. Você sabe que eu tenho uma deficiência que eu acho que a ociosidade é uma desgraça para o ser humano. Eu não consigo descansar 3 dias seguidos. 3 dias com tão feriado prolongado, na segunda-feira ou na terça, para mim é um martírio ficar em casa 3 dias consecutivos. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Quando eu estava no sindicato, eu tirava férias, eu ficava incomodado como é que alguém conseguia ficar em casa 30 dias. As pessoas gostam, mas eu não achava impossível ficar. Então é assim que eu faço política, foi assim que eu fiz sindicalismo, foi assim que eu trabalhei na fábrica. E eu acho que é assim que um dia eu vou passar pela terra e vou morrer fazendo trabalho com muita intensidade. Eu me sinto bem trabalhando muito. Ou seja, eu tive um problema, acho que inclusive da minha saúde, é que quando eu deixei a presidência, eu viajei para 36 países em 8 meses. Ou seja, era uma verdadeira loucura e eu acho que eu errei. E eu agora quero ter um pouco mais de tranquilidade, fazer uma agenda mais tranquila, mas continuar pensando em ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, tenho um compromisso político, moral com o continente africano. Eu acho que não é possível que o século XXI não seja o século do continente africano, e da América do Sul, e da América Latina. Acho que na América Latina nós estamos aos poucos superando, sabe, aquela divergência em que estávamos todos nós descostas para o mundo rico, sem olhar para os nossos problemas e as nossas soluções. Eu fico muito preocupado quando eu vejo a ausência de lideranças hoje no mundo. Muito mais grave ainda é que todos eles terceirizam a política. A política não pode ser terceirizada. Você pode pedir para o ministro da Educação cuidar da educação, mas os problemas políticos da educação, o presidente é que tem que cuidar, o primeiro-ministro é que tem que cuidar. Essa crise que envolveu a Europa agora, ou seja, o Sócrates não tinha nada a ver com essa crise, o Zapatero não tinha nada a ver com essa crise vem de alguns anos. Ou seja, e as pessoas aceitaram a crise como se fossem responsáveis, e os verdadeiros culpados estão aí, pagando bônus bilionários, estão aí ainda praticando as novas crises, e quem tem que pagar? Pobre do povo grego. Tem que pagar uma crise que eles não tiveram nenhuma responsabilidade. Pagar para quem? Para os bancos franceses, para os bancos alemães. Então, eu penso que eu tenho que fazer política. Eu gosto de falar e quero falar e eu acho que essa é a minha vida, tentar falar as coisas que precisam ser ditas, embora tenha gente que não goste, mas paciência. Cada um constrói as suas verdades. E eu construo a minha dentro da realidade, sabe, que eu acho possível e acho que temos que trabalhar para interferir na política, não apenas local, mas na política mundial. Eu estou convencido que a China tem um papel importante no mundo. A China só não pode viver crise econômica, ou seja, ela precisa continuar dando certo, continuar crescendo, e ela vai crescer a partir do momento que ela consiga criar um mercado interno forte. Acho que os Estados Unidos têm um papel importante. O que não pode são os americanos quererem fazer o ajuste fiscal deles às custas dos outros países. O que não pode é os americanos achar que podem fazer com o dólar o que eles quiserem, sem levar em conta a dependência de quase todo mundo do dólar. Ou seja, antigamente nós tínhamos o ouro como referência, sabe, que todo mundo tinha um pouco. O dólar não, quem tem a máquina de produzir dólar são os americanos. Como nós não temos nenhuma instância multilateral que decida as coisas, o mundo fica à disposição
da vontade do Tesouro americano. Não é correto, não é justo, e acho que os outros países precisam começar a criar coisas mais inteligentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a presidenta Dilma está criando uma espécie de cesta de moedas para transações internacionais com Rússia, com China, com Índia, com África do Sul, sobretudo com os BRICS. Na minha presidência, nós fizemos com a Argentina também a troca em moedas argentinas e moedas brasileiras, fazendo com que o Banco Central, todo dia, no final da tarde, faça o acerto de conta entre os dois países. Porque não é justo que a gente fique dependendo do dólar. Nós não fabricamos dólar. Então, eu penso que o mundo vai ter que aprender, e acho que a Europa precisa aprender uma lição. Primeiro, a Europa não pode destruir a União Europeia. A União Europeia é, na minha opinião, um patrimônio da humanidade. E precisa corrigir os erros. Ou seja, os países europeus ficaram com o poder apenas de fazer política fiscal e não de fazer política monetária. E não é correto isso. Ficaram muito na dependência da França e da Alemanha, sobretudo da Alemanha. A Alemanha, ela pode até reclamar de uma série de coisas que outro país gastou mais ou gastou menos, que não fez a sua contabilidade correta. Mas um dado concreto é que se a Alemanha teve uma grande importância para a unificação da Europa, a Alemanha foi a grande ganhadora, porque 70% das exportações da Alemanha é exatamente dentro da Europa. Quando foi construída a União Europeia, foi tudo muito fácil. Ou seja, você tinha muito dinheiro, sabe? Os próprios mentores da União Europeia, sabe, incentivaram o país a fazer obras e obras e obras e obras. Eu conheci Portugal nos anos 80, eu conheci a Espanha nos anos 80, e eu vi a evolução extraordinária que teve Portugal e que teve Espanha. Extraordinária, ou seja, são dinheiros que foram transformados em patrimônio de um povo. Não é uma coisa qualquer. Esse dinheiro não foi gasto à toa. As estradas, as ferrovias, as pontes, pode ter sido feita uma ou outra que não precisava, mas foi feito. O que não pode é, depois de você incentivar as pessoas a fazer o que fizeram, você achar que pode parar de uma hora para outra. O ajuste que os países devem fazer e precisam fazer, ele pode ser feito mais de longo prazo. Para que levar o povo português a um sacrifício? Você pode demorar 20 anos para fazer esse ajuste. Por que não fazer com a Espanha? Por que não fazer com a Grécia? Então, eu penso que nós temos uma deficiência hoje na ordem política mundial. As decisões são emanadas de fóruns multilaterais, como o G8 ou como o G20, mas a aplicação da política é feita pelo Estado Nacional. E aí o Estado Nacional, o Obama pensa nos americanos, Angela Merkel pensa nos alemães, o francês pensa no francês, e assim cada um pensa em si. Cada um pensa na sua eleição, cada um pensa no próximo mandato, e o mundo não está pensado de forma globalizada. Esse é um problema sério que nós vamos enfrentar nesse século XXI. É necessário uma instância multilateral que decida as coisas. Por exemplo, quando nós queremos organizar o sistema financeiro, acabar com os paraísos fiscais e controlar a alavancagem do sistema financeiro, quem vai controlar isso? O Banco Mundial? O FMI? Quem? Então precisamos criar um instrumento. Porque o FMI era muito bom quando a crise era na Bolívia. Mas quando a crise é nos Estados Unidos, o FMI não vale nada. Eu tenho que, até o último dia da minha vida, a todo dia que levantar, agradecer a Deus pelo que Ele me deu e pelo que Ele me fez obter de bons resultados pela minha passagem pela presidência da República desse país. Eu acho que nós vivemos 8 anos de muita intensidade.
Fizemos uma política internacional como jamais o Brasil tinha feito. Visitei mais de 30 países africanos. Visitei todos os países da América do Sul, da América Latina e do Caribe, muitos mais que uma vez. Visitei praticamente 99 países, fazendo com que o Brasil adquirisse respeitabilidade como a sexta economia mundial que é. O Brasil não é pequeno, o Brasil é muito grande. Tudo que você imaginar do Brasil, o Brasil está em quinto lugar na pior das hipóteses. Sabe? Obviamente que nós temos ajustes para resolver com problemas sociais sérios ainda, porque são problemas seculares. Mas nós fizemos coisas extraordinárias. Ou seja, nós conseguimos em 8 anos, sabe, aumentar, sabe, uma classe média em 40 milhões de pessoas. Ou seja, fizemos 40 milhões de pessoas pobres chegar à classe média e fizemos 28 milhões de pessoas saírem da extrema miséria, sabe, aqui no Brasil. Isso é um salto extraordinário. E foi isso que fez com que a crise de 2008 não afetasse o Brasil. Bom, o que falta fazer? Falta fazer muita coisa. Porque um governante, se ele for olhar o que falta fazer, todo dia falta fazer alguma coisa. O que é importante é que o governante saiba que ele tem um mandato. Esse mandato tem tempo para começar e tempo para terminar. E ele tem que focar, priorizando as coisas mais importantes que ele tem que fazer. Eu acho que as coisas principais nós fizemos e, graças a Deus, uma das principais foi a eleição da minha sucessora, da presidenta Dilma, que tem condições de fazer muito mais do que eu fiz, melhor, porque já temos 8 anos de experiência. Eu olho o mundo sempre tentando enxergar todas as mulheres do mundo. Eu espero que as mulheres do mundo olhem o mundo tentando enxergar todos os homens do mundo, ou seja, essa diferença é fundamental entre homens e mulheres. Mas eu acho que, do ponto de vista político, quando eu indiquei a Dilma aqui no Brasil para ser candidata a presidente, eu tinha, em tese, o olhar feminino, o coração feminino, porque eu dizia nos meus discursos que governar um país, sabe, é cuidar do país. E ninguém cuida melhor das coisas do que uma mãe. Então, governar um país e cuidar de um país é agir como se fosse uma mãe. Uma mãe, ela é o ser mais justo do mundo, porque se ela tiver 10 filhos, ela vai tratar os 10 em igualdade de condições. Nenhum vai comer um pedaço de carne a mais por chorar ou por ser mais bonito. Todos serão tratados em igualdade de condições. E eu acho que a eleição da Dilma é uma possibilidade excepcional da afirmação positiva e da ascensão da mulher, sabe, na vida pública dos países. Tem muito mais sensibilidade, ou seja, consegue enxergar coisas que possivelmente um homem não enxergue. Eu vou dizer uma coisa que ela fez agora que eu jamais passou pela minha cabeça. Dia 1º, o Dia das Mães, né, de repente eu ligo a televisão, está a presidenta Dilma fazendo um pronunciamento às mães, sabe, brasileiras. Eu jamais imaginei fazer um pronunciamento às mães, sabe? Então, só para mostrar como é que a sensibilidade está mais à flor da pele na mulher. Eu acho que a mulher tem uma coisa de mais sensibilidade, de mais leveza na compreensão das coisas. E eu acho, também nem todas, hein? Não estou dizendo que todas as mulheres, não é uma coisa 100% de todas as mulheres. Eu estou dizendo, a minha presidenta tem. Então, eu acho que ela pode ser um exemplo para outras mulheres aqui no Brasil. Com relação ao mundo, eu acho que o ser político, aí eu penso que, com relação dessas sensibilidades específicas, eu acho que na globalização a cabeça é mais ou menos a mesma. Né? Eu converso e conversei muito com a presidenta Dilma, a visão de mundo que ela tem é muito próxima da minha, e acho que é a visão de uma parte da esquerda, sabe, tão fragilizada hoje no mundo. Eu espero que o Partido Socialista Francês possa recuperar o prestígio da esquerda na Europa, que aqui na América do Sul nós vivemos um momento excepcional, né, com várias governantes progressistas, com muitos partidos no poder. Agora mesmo acabamos de ganhar a República Dominicana, sabe, que foi uma coisa muito importante. E eu penso que, se mais mulheres entrarem na política, eu penso que mais sensibilidade nós estaremos colocando na política. Meu compromisso supremo, eu reitero,
é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos. Eu temo que não exista hoje um pensamento de esquerda como existiu no passado. Possivelmente, o que nós estamos vivendo hoje talvez seja erro do que nós acreditamos no passado. Ou seja, no passado, todo mundo acreditava, sabe, que bastava ler o Manifesto Comunista e todos nós já sabíamos o caminho a trilhar, o que fazer, quando, na verdade, nós paramos de olhar a nossa realidade para construir a nossa visão de esquerda em função da realidade cultural de cada país, da realidade cultural de cada povo, sabe? Do tipo de gente que você iria governar. E eu acho que houve muitos erros. Houve muitos erros. A esquerda, ela foi durante muito tempo muito pressionada e ela, ao invés de reagir e fazer o debate para se mostrar correta, ela foi cedendo espaço para discursos mais conservadores. De repente, você chegava num país, você via numa campanha política, sabe, não tinha mais diferença entre esquerda e direita. Era praticamente a mesma coisa. Porque nós deixamos de construir uma doutrina nova sobre a esquerda. O que nós queremos? Que mundo nós queremos construir? Esse é um trabalho que nós temos discutido ainda na semana passada. Eu fiz uma reunião no meu gabinete para a gente discutir com a América Latina, sabe, discutir com a Europa, sabe, uma nova doutrina para que a esquerda possa se adequar, para que a juventude possa ter no que acreditar, possa ter como participar. Sabe, você veja que a primavera a árabe, ou seja, o que a meninada reivindicava? A meninada reivindicava o quê? Sabe, democracia, oportunidade, esperança. Não tinha debate ideológico. Não era aquelas coisas dos anos 60. Então, eu acho que nós temos responsabilidade de oferecer à juventude, sabe, uma nova escolha. Não aquela coisa fechada, sabe, que antigamente era vendida a partir de Moscou. Não. Ou da Albânia, ou da China. Não. Sabe, existe possibilidade da gente construir um socialismo democrático em que as liberdades individuais sejam respeitadas de verdade. Então temos que construir, ouvindo cada segmento da sociedade. Eu, aqui no Brasil, eu penso que o PT é uma belíssima experiência. Aliás, eu acho que o PT ainda precisa ser estudado, porque o PT é um partido que nasceu da classe operária, durante dezenas de anos foi dirigido pela classe operária, sabe? Junto com a Igreja Progressista, Teologia da Libertação, junto com o movimento social. Ou seja, nós conseguimos, em 20 anos, criar o maior partido de esquerda da América Latina. Eu não sei que, com exceção do chinês, se é que a gente considera um partido político democrático, ou seja, se existe algum partido nos moldes do PT no mundo hoje. Não sei se existe. Então, nós criamos um partido, com 20 anos chegamos ao poder, sabe? E chegando ao poder, a gente ajudou a mudar um pouco a história do nosso país. Então, o PT é um exemplo a ser estudado. Não a ser seguido, mas a ser estudado para que se debata, sabe, a possibilidade de construção de algo melhor, de algo, quem sabe, muito melhor do que o PT. Eu acho que está faltando esse debate. Eu, quando era presidente, tentei várias vezes fazer uma reunião com Sócrates, fazer uma reunião com Zapatero, fazer reunião com o primeiro-ministro da Austrália, fazer reunião com os socialistas que tinham no mundo, que estavam no governo, que era muito pouco, e não foi possível. Mas agora eu posso fazer. Tenho mais liberdade.
O Brasil levou uma proposta muito contundente para Copenhague em 2009. Nós levamos uma proposta de que iríamos diminuir o desmatamento na Amazônia em 80%. Levamos uma proposta que iríamos diminuir o aquecimento global, a emissão de gás de efeito estufa até 36%, ponto 9 aqui no Brasil. E eu quero uma coisa muito forte, maior do que a Europa. Os Estados Unidos nunca quis mexer. Pelo contrário, a Europa não quer mais cumprir o protocolo de Kyoto e os americanos até hoje não assinaram. Eu acho que a questão ambiental tem que estar no centro do debate, porque nós precisamos cuidar do nosso pequenino planeta. Você imagina uma coisa. Se nós tivéssemos que dar a cada ser humano o padrão de vida que tem um alemão hoje, utilizando a mesma matéria-prima, na intensidade que nós utilizamos hoje, seria necessário que o planeta Terra fosse 3 vezes maior do que ele é. Como o planeta Terra não vai crescer, ele vai continuar o mesmo. E a humanidade me parece que vai continuar crescendo. Ou nós sofisticamos em avanços tecnológicos e produzimos cada vez mais alimentos numa área menor de terra para dar comida a todo mundo, ou nós, utilizando outro tipo de produtos para fazer os nossos carros, para fazer as nossas casas, ou nós vamos destruir o nosso planeta. Isso é fato concreto. Então, o mundo precisa levar mais a sério a questão ambiental. Acho que todas as discussões de desenvolvimento econômico, todas as discussões sobre a necessidade de alimentação da humanidade, hoje tem 1 bilhão de pessoas que vão dormir sem ter o que comer ainda, é preciso que a gente leve em conta a questão ambiental. Se cada um cuidar do ambiente da sua casa, o mundo será muito melhor. Hoje você tem crianças de 10 anos, jovens de 15 anos, de 20 anos, já com a questão ambiental na cabeça. Diferente de 30 anos atrás, em que apenas meia dúzia, de pessoas pensavam na questão ambiental e quando pensava não era levado a sério. É preciso também que a gente coloque os cientistas do mundo para pensar seriamente, porque nem tudo que se fala é verdade. Portanto, a ONU é que deveria, em nome dos países que ela representa, ter as instâncias multilaterais que pudessem avalizar esses estudos para nós termos algo concreto e objetivo. Mas você quer saber o que eu penso de verdade? Eu sou muito, mas muito otimista com relação ao futuro. Se bem que uma pessoa de 66 anos de idade não tem um futuro muito longo, ou seja, eu já vivi, 2/3 do que eu tinha que passar pela Terra, pelo menos isso eu já vivi. Eu digo para todo mundo que eu já vivi mais do que minha mãe e mais do que meu pai. Então isso já é coisa muito, mas muito importante. Mas como a ciência tem evoluído, eu espero que a ciência me dê a oportunidade de viver um pouquinho mais. Mas eu acho que se nós trabalharmos com planejamento familiar, com muita seriedade, se nós melhorarmos a produção de alimento no mundo, se nós preservarmos um pouco, com mais responsabilidade a água doce do mundo, nós corremos o bom risco de permitir que a nossa juventude viva num mundo melhor do que o nosso. Agora, é preciso limitar o uso das pessoas. Ninguém precisa ter 10 casas, ninguém precisa ter 10 carros, ninguém precisa ter aquilo que não necessita. Nós vamos chegar a um momento em que a gente vai ter, não sei se no século XXI, no século XXII ou no século XXIII, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que definir, o limite das coisas necessárias para você viver no planeta Terra. Não é justo que uns continuem tendo tudo e uma maioria não tenha nada.
Eu penso que, pela minha origem social, depois pela minha vida no sindicato, eu sempre tive muita sensibilidade à desgraça do ser humano. Só que a gente não espera que essas coisas aconteçam com a gente. Ou seja, eu saí da presidência da República, eu não tinha nenhuma noção de que eu tinha algum problema de doença. Eu, com 66 anos de vida, eu nunca fui em um hospital, a não ser para operar um apendicite, que fiquei 2 dias no hospital. Depois eu me vi, numa semana, tomando um remédio que eu não tomei em 66 anos. Ou seja, e qual é o problema? O problema é que o tumor já foi tirado, não existe mais tumor. Mas os efeitos colaterais do tratamento é tão grave quanto o tumor, ou seja, porque baixa a imunidade, porque você precisa fazer uma série de tratamentos depois disso, o cabelo cai, a barba cai. Minha barba já tinha 30 e poucos anos, ou seja, eu tinha um carinho por ela muito grande, não vou ter mais a minha barba, ela não vai nascer mais do jeito que era. Espero que o meu cabelo volte a crescer. E a gente fica mais sensível, essa é a verdade, a gente fica mais sensível. Você começa a olhar o ser humano com um pouco mais de carinho. Sabe, quando você está no hospital, você se pergunta por que eu? Né? Mas todo mundo se pergunta por que eu. Então, eu acho que eu sairei dessa doença um ser humano melhor do que eu entrei nela. Sabe, mais disposto a dar do que a receber. Eu acho que é isso, a lição de vida que eu vou ter com essa doença. Hoje eu tenho muito mais sensibilidade. Já faz 7 meses que eu estou me cuidando. Ainda vai levar algum tempo. E isso mexeu comigo. Acho que mexeu comigo, acho que mexeu com a minha família. Sabe? E quem sabe seja bom que seja assim. Sabe? Eu tinha muito medo porque a primeira notícia que eu tive, eu não fui no hospital para descobrir se eu tinha câncer, eu fui no hospital para levar a minha mulher para fazer o exame. A minha mulher é que exigiu que eu fizesse um exame. E quando eu fiz o exame, eu tinha uma doença e ela não tinha nada do que a gente imaginava que ela pudesse ter. Mas isso me assustou, porque a primeira coisa que eu pensei foi, bom, o que faz um político aos 66 anos de idade sem voz? Porque a primeira ideia minha era de que eu ia perder a voz, era um tumor de 3 centímetros na corda vocal, sabe? Eu ia trabalhar com o iPad, fazer palestra com o iPad, dar entrevista com o iPad, sabe? Eu fiquei assustado. E graças a Deus o tratamento foi um sucesso. Eu preciso então sair do susto, muito mais maduro, muito mais consciente, muito mais ser humano, muito mais disposto, sabe, a ajudar o próximo. Eu acho que é essa a lição de vida que eu tiro desse câncer. Só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho.